Você tem dificuldades no aprendizado? Fica aí se perguntando por que você estuda e parece que não entende, não aprende nada. Ou se pergunta como vai dar conta de aprender coisas diferentes em tão pouco tempo e lidar com bibliografias grandes de um curso? Bom, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, independente da fase em que você esteja, da idade que você tenha, vem comigo, que eu direi tudo sobre como ser mais eficiente nos estudos. Bom, primeira coisa, para de achar que tem um jeito certo ou errado de estudar. Tem o que é ideal pra você. E isso varia muito de pessoa pra pessoa, de perfil pra perfil, de gosto pra gosto, certo? Tem pessoas que preferem estudar ao ar livre, outras que preferem ir pra uma sala de estudos. Tem gente que gosta de ver podcast, outros videoaulas. E tudo bem. Tem gente que gosta de ficar só lendo o livro, né? Tendo contato físico, fazendo as anotações, fazer resumo. N possibilidades de estudo. Mas o que todas elas têm em comum é que elas estão ali para te ajudar. Então use a seu favor, não como uma cobrança, tá bom? Para te ajudar nisso, a identificar qual desses jeitos de estudar vai te ajudar mais, vai ser mais eficaz para você, vale a pena acessar o teste que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Eu elaborei especialmente para te ajudar a identificar o seu perfil de estudante, tá bom? Quando eu digo perfil de estudante, eu tô falando de 3 tipos principais: auditivo, visual e sinestésico. Eu já falei muito sobre eles no Instagram, inclusive me segue, @direito.ananives. Lá eu dou dicas diárias sobre estudos, rotinas, enfim, vale a pena acompanhar. E esses tipos de estudante, quando você identifica qual é o seu, você consegue lidar melhor com ele. E assim, não vai ser só um, vai ter a predominância de um, tá bom? Eu, por exemplo, me identifico com os 3, mas sou predominantemente sinestésica. Ou seja, pra mim, facilita o aprendizado quando eu uso os meus sentidos, quando eu uso a minha voz, quando eu concilio as coisas, concilio o auditivo com o visual, tá bom? E depois que você fizer esse teste, comenta aqui embaixo pra gente saber, pra gente ver qual tipo mais predominante que tem por aí, enfim. Comenta pra gente poder compartilhar, tá bom? Beleza. Depois que você identificar o seu perfil de estudante, vai facilitar muito a você desenvolver o hábito do estudo, tá? E é importante que nesse hábito do estudo, você assuma o seu protagonismo estudantil. Você assuma o polo ativo do estudo. Porque assim, tem sim pessoas que vão pra aula, sei lá, ficam lá de boa ouvindo o professor e absorvem. Sim, tem essas pessoas. Quando você fica assim nesse polo só de escutar, receber a informação, você não desenvolve ela, você não cria raízes com ela. E ela vira uma informação passageira. Nós estamos o dia inteiro recebendo milhares de informações diferentes, a nossa cabeça não para. E se você ficar no polo passivo, as chances de você não memorizar a matéria ou não entender de fato o assunto são muito maiores. Então, assumir o polo ativo é o quê? É você ter contato de fato com a matéria e você estar um passo à frente do professor. Vou explicar sobre isso. Sabe aquela ementa que os professores costumam disponibilizar? Ou mesmo se o seu professor não disponibiliza, você consegue encontrar assim na internet, por alto, o que você vai ver na matéria? Então, ela vai ser o seu sumário, o seu norte. A partir dela, você vai conseguir construir ideias, né, que vão dar a base para sua matéria, para a disciplina que você está estudando. Quando você passa essa ementa, antes de ter o contato efetivo dela na aula, você já teve esse primeiro contato com a matéria e você já vai estar mais inserido, mais contextualizado. Então, quando o professor falar alguma coisa, já não vai soar tão estranho pra você, entende? E acaba que quando ele falar, já vai ser uma primeira revisão pra você. E isso é muito positivo, porque quanto mais você puder ter esse contato, ver o assunto em diferentes tempos, em diferentes formas, mais nutrientes você vai dar pro seu estudo. E aí você vai conseguir sedimentar ele, você vai conseguir, de fato, internalizar aquilo. Combinado?
Dito isso, vale a pena lembrar da importância da curiosidade. Lembra quando você era criança que você perguntava por quê pra tudo? Gente, aquilo é a melhor coisa da vida. Sério, porque a partir do momento que você é curioso, você instiga a sua mente a buscar uma explicação para aquilo, né? E a partir do momento que você tem explicação, você entende de fato. Você já não vai estar memorizando, você não vai estar estudando para a prova, você vai estar estudando para você construir um conhecimento, né, que te edifique como pessoa. Então, seja curioso. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar e lembrar, que tudo que é complexo hoje foi simples um dia. Então, se você começa do simples, se você começa destrinchando o significado das palavras, os conceitos e tudo, vai facilitar muito mais você entender uma frase complexa, um cálculo complexo. Tudo começa da base. Então, dê importância para a sua base, tá bom? Aí agora, vamos falar sobre o bicho de 7 cabeças do estudante, a bibliografia. Eu sei que se você tá na graduação, ainda mais em Direito, a bibliografia é densa. Muito. Outros cursos também, Relações Internacionais, Odontologia, é tudo cheio de referências bibliográficas. E são livros com muita informação, então são leituras maçantes, né? Mas são leituras muito importantes também. Eu não vou ser hipócrita de chegar aqui pra vocês e dizer que eu leio tudo do que tá na ementa. Não. Mas eu consigo ter uma leitura dinâmica e relacionar os assuntos principais daquelas obras que os professores trouxeram. E eu aproveito os meus momentos assim, tipo férias, lazeres, etc, pra ler o que eu não consegui ler. Então assim, é importante que você leia? É. Mas não se martirize caso você não consiga, porque a gente sabe que no dia a dia é complicado. Se você conseguir ler, ótimo, maravilha, porque você vai estar preparadíssimo para o que o professor vai cobrar na matéria. Mas se você não conseguir, busca destrinchar os pontos-chave do autor, na perspectiva que ele está trazendo, e ver o que aquele livro, aquele documento da bibliografia tem a ver com o assunto final da matéria, né? Com o objetivo em si. Porque quando você conseguir construir essa ponte, mesmo que você não leia a obra em si, você vai conseguir puxar a essência dela para a matéria, tá bom? Então, isso é o que eu faço no dia a dia e é o que me ajuda muito, porque eu particularmente não consigo ler tudo, é muita coisa, correria a mil, mas a gente tem que dar um jeito. Outra coisa legal de você fazer em relação à bibliografia do seu curso é que ao longo das suas leituras, né, do seu desenvolvimento, da sua progressão na matéria, você vai elaborando seus próprios resumos sobre a obra. Eu não gosto muito do termo resumo, porque eu acho que resumo muitas vezes a gente tenta, sei lá, falar de uma forma diferente. Eu prefiro falar com as minhas próprias palavras e colocar naquele resumo o que eu entendi daquilo e não o que aquilo tá falando em si, tá? Porque tem uma diferença, porque querendo ou não, quem falou na obra falou com o entendimento que tinha, na realidade que vivia, e não é a nossa, não é a minha, não é a sua. Então eu prefiro muito mais escrever o que eu entendo sobre o assunto do que o que está propriamente dito ali. Lógico que, né, ponderação, gente, você vai entender o que tá escrito lá, então, conexão, tá bom? Não vai colocar, sei lá, abacaxi quando o cara tá falando de laranja, mas enfim. Faça essas anotações e deixe elas salvas, guardadas, não sei se você prefere papel ou digitar no computador, mas monte o seu portfólio, que aí no eventual momento em que você precisar daquela obra, daquele autor, você já vai ter as suas anotações. E isso, quando você anota, quando você gera esse material, você também gera memória. E aí, quando você precisar desse material e tudo, meio que vai vir um gatilho e você vai saber falar sobre aquilo. Outro ponto importante para o seu estudo ser mais eficiente é você trazer ele para a sua realidade, para coisas que você vive no dia a dia. Vou dar um exemplo. Na alfabetização, somos criancinhas, ainda estamos tendo o primeiro contato com a língua em si. O que as professoras principalmente recomendam? Tenta ler as placas das ruas, os outdoors, as fachadas de uma loja.
Por quê? São coisas que a gente vê no dia a dia, né? E se você estimular o que você tá estudando com o que você tá vivendo, cara, tira e queda. Não tem como você não entender a matéria. Sério. Então, busque fazer analogias. Eu gosto muito de fazer analogias. Nos vídeos expositivos de matéria do canal e tudo, vocês vão poder observar que eu sempre vou tentar trazer algum exemplo simples, mas que seja equivalente ao que está sendo dito na matéria, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante, é tipo assim, dica de ouro desse vídeo. Traga a matéria pro seu dia a dia, pro seu cotidiano, pra sua realidade. Última coisa, em relação ao tempo que você vai estar se expondo ao conteúdo, né? Lembra que você precisa dar o tempo de descanso para sua mente. Não adianta você querer fazer uma enxurrada de conteúdo, de leitura, de videoaula e tudo mais, se você não se dá o tempo do descanso. O tempo do descanso é tão importante quanto o tempo do estudo. É que nem quando você vai pra academia, o tempo que você tá ali exercitando os músculos e tal, é tão importante quanto os intervalos de tempo entre os exercícios, né? Porque são nesses intervalos de tempos que o seu corpo, o seu organismo vai processar todas as substâncias e vai aumentar a eficiência daquele exercício. Então lembre-se disso. Descanso é tão importante quanto produção. É isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha pra gente poder ajudar mais pessoas, né? Ajudar mais estudantes a se descobrirem. E é isso. Até mais!